Fala pessoal, aqui é o professor Márcio. Mais uma vez estamos aqui para transmitir um conteúdo online com vocês. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme, gente, estar aqui, ó, de verdade nesse momento. Eu quero parabenizar vocês, pessoal, assim, pelo empenho, pela dedicação de vocês em estarem focados nos estudos aí em casa, tá certo? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de comunicação e expressão, falando da importância, né, da comunicação na vida social e na vida profissional. Lá na página 130, já quero pedir para você ir lá na página 130, primeiramente, dar uma revisada nesse conteúdo, dar uma estudada, dar uma lida, e só depois você vem aqui comigo, tá certo, gente? Para me acompanhar nesse conteúdo online, beleza? Vamos lá. Só para dar uma revisada sobre o que nós falamos no conteúdo anterior, nós discutimos sobre níveis de linguagem e vícios de linguagem comuns a todos nós, certo? Lembram sobre isso, gente? Sobre níveis de linguagem, vícios de linguagem, o estrangeirismo, que é muito usado hoje em dia, office boy, boy mesmo, a gente fala muito isso aqui, essa expressão e boy. Então, o estrangeirismo é muito usado. Falamos sobre também a linguagem técnica, muito utilizada por profissionais. Falamos da linguagem culta, linguagem vulgar, que é inculta, da linguagem regional também, que varia muito de localização, de estado para estado. Então, tudo isso é importante, e nós falamos também que é preciso o quê? A gente atentar para que quem é o meu público-alvo, quem é meu cliente, com quem eu estou falando aqui, tá certo? E a gente adaptar a nossa linguagem àquele público ali. A gíria, falamos da gíria, que às vezes a gíria, ela não vai ser adequada para um ambiente profissional, gente, não vai. É adequado o quê? A linguagem técnica. Qual é o tipo de linguagem que se usa aqui na minha empresa? Então, eu vou precisar aprender essa linguagem, tá bom? Só para dar uma revisada aí com vocês. E o que vamos aprender hoje, galera? O tema de hoje refere-se exclusivamente às dicas gramaticais, que são recursos da linguagem portuguesa. Aí eu te pergunto aqui, você acha difícil a língua portuguesa? Quem acha difícil vai ganhar um prêmio, gente. Aliás, quem acha fácil vai ganhar um prêmio, porque, gente, a língua portuguesa, ela é dificílima. E dizem aí que é uma das mais difíceis de se aprender no mundo, é a língua portuguesa, porque existem tantas variações, tantas regras, pessoal, a língua portuguesa, que é tão complicado a gente aprender. Para nós que somos brasileiros, já é difícil. Imagine para quem é de outro país e precisa aprender a nossa língua. Pensa na dificuldade, tá certo? É muito difícil. Teve alguém que falou bem assim para mim, essa língua portuguesa nossa é tão complicada, que eu não sei por que criaram tanto porquês. Você sabia? Porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porquê separado com acento. Para que tanto tipo de porquê? Por que não colocaram só um porquê? Então, a língua portuguesa, gente, não é fácil, é difícil mesmo. E é por isso que a gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, precisa ler, precisa estar ligado a essas mudanças da língua portuguesa. Houve uma reforma, houve muitas mudanças aí, a gente precisa aprender. Porque se você vai fazer uma redação do Enem e você escreve errado, isso já vai tirar ponto seu. Se você vai participar de um processo seletivo e aí pedem uma redação sua, aí você já escreve errado. Gente, pensa numa missão difícil, uma missão quase impossível, mas gente, é nosso dever, precisamos aprender e estar ligado nisso aí, tá certo? Lá no teu livro fala sobre concordância verbal e concordância nominal. Eu não vou focar muito nisso aqui,
mas eu quero ler para você porque é importante. Concordância verbal é necessária no texto para que se identifique o sujeito, ok? Uma vez que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, por exemplo, o relógio bateu 2 horas. Aonde está a concordância verbal? O relógio bateu, tá? Então o verbo concorda com o sujeito. Bateu, o relógio bateu, então ele está concordando. Ó, outro exemplo diferente, bateram 2 horas. Se o sujeito não aparece, então o verbo ele vai concordar com as horas. Quem bateu 2 horas? Aliás, o que bateu 2 horas? Ah, bateram 2 horas. O relógio bateu 2 horas. No caso, o verbo está concordando com o sujeito. Isso é concordância verbal. E a nominal permite que ao leitor saber a quem se referem as palavras que caracterizam, determinam especificamente o substantivo. Aqui é diferente. A menina brasileira aprecia a feijoada. Quem aprecia a feijoada? A menina brasileira. Concordância normal, nominal. Ocorre concordância entre o artigo e o sujeito, ok? Mas eu quero focar aqui com você hoje, que é o que está lá no teu livro também, sobre o uso de meia ou meio, que a gente comete muita gafe nessa hora, escrevendo redação, escrevendo e-mail, usando o meio e o meia. Quando eu devo usar esses termos? Se liga aqui comigo, gente. Meio. Eu só vou usar o meio. Primeiramente, o meio é um advérbio de intensidade. Meio é um advérbio de intensidade e não varia. Exemplo, ela está meio triste. Advérbio de intensidade, meio triste. Ou seja, ela está um pouco triste. O outro exemplo aqui para vocês. Leonardo estava meio preocupado. Outro exemplo. Maria estava meio preocupada. Não é Maria estava meia preocupada. A gente fala muito assim, fala errado. Ah, Maria estava meio preocupada. Maria estava meia doente. Está errado. Meio, que é um advérbio de intensidade. Lourdes bebeu e ficou meia tonta. É isso? Não. Lourdes bebeu e ficou meio tonta. Entenderam, gente? Quando se usa meio, toda vez que você for ver que é um advérbio de intensidade, tá? Para pouco, para menos, então usa-se meio, bom? E meia, vamos ver quando é que eu tenho que usar meia. Primeiro, meia é um objeto também, né, que se usa num pé. Mas a palavra meia significa numeral fracionário. Numeral fracionário. Varia. Diferente do advérbio. Varia. Normalmente. Terá sentido de metade. Fração. Eu tenho um queijo e eu corto no meio. Eu estou fracionando. Então, eu cortei pela metade. Então, tudo que é fracionado é meia. Vou dar um exemplo para você. É meio-dia e meia. Metade de uma hora. É 12 horas e 30 minutos. Tá? João tomou uma garrafa e meia. Então, toda vez que for fracionado, essa porta está meia aberta, não é meio, meia aberta, pela metade, tá bom? Então, existe diferença, o meio é advérbio de intensidade e a meia quando é fração. Gente, outra coisa aqui que as pessoas erram demais, o uso do mais com S
ou melhor, o uso do mais com i e o uso do mais sem o i. As pessoas erram demais, eu vejo isso no próprio WhatsApp, no e-mail, em postagem do Instagram, e é gravíssimo isso aqui, gente, tá bom? Porque há uma diferença enorme. Primeiro, o mais sem o i, ele possui a ideia de oposição, grava isso. Quando bater a dúvida, será que é com i ou sem i? Se der a ideia de oposição, e ele pode ser substituído, gente, por contudo, todavia, entretanto, não obstante, no entanto, vejam alguns exemplos aí. João trabalha muito, vírgula, mas ganha pouco. Então, o cara trabalha muito, mas, porém, todavia, ele ganha pouco. Então, tem que ser sem ir, pelo amor de Deus, gente. Se der ideia de oposição, ó, trabalha muito, mas ganha pouco. É uma oposição. Está mostrando que ele trabalha muito, mas ganha pouco. É o oposto, ele deveria ganhar muito também. Outro exemplo. Disse que ia ao teatro, mas não foi. Foi o oposto. Disse que ia ao teatro, porém, não foi. Então, gente, pelo amor de Deus, cuida disso aí, que é gravíssimo. E quando é que eu uso o i? É toda vez que vai expressar uma ideia de intensidade. Não tem a ver com oposição. Tem a ver com intensidade, quantidade. Exemplo. João era o mais romântico da turma. Não está fazendo nada de oposição. Nada de porém, todavia. Ele era o mais intensidade. Venceu mais uma vez. Com i, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Outra coisa muito importante na gramática. Eu ou mim. É simples, gente. Ó, o eu só funciona como sujeito. E sempre vem antes do verbo. Determinando uma ação. Exemplo. Eu comprei um livro de poesia. Eu comprei um livro de poesia. Pediram que eu viesse. Entendeu? Então vem antes do verbo. Eu comprei um livro. Tá? Por exemplo, também, pediram para mim fazer. Pediram para mim fazer. Não fala assim, geralmente. Pediram para mim fazer. Está errado. Qual é o verbo? Fazer. Então, pediram para eu fazer. Tá certo? Então, grava bem isso. E quando é que eu uso mim, gente? A expressão para mim deve ser usada quando assume a função de objeto direto. Ela escreveu esse livro para eu. Não. Vem depois do verbo. Ela escreveu esse livro para mim. Para quem? Objeto indireto. Para mim. Objeto. O mim assume o objeto indireto. Outro exemplo. Essa orientação é para mim. É para mim, não para ela. Para quem? Para mim. Assume a posição de objeto indireto. Você vê sempre que não tem verbo antes e assume a posição de objeto indireto. Pediram para mim fazer. Não, pediram para eu fazer. Tá? Ok, gente? Para mim ou para eu, tá bem claro aí, ó. Pode deixar isso para mim fazer. Errado. Pode deixar isso para eu fazer. Traga aquela roupa para mim. Certo. Para quem? Para mim. Objeto indireto.
traga aquela roupa para eu. Errado. Tá bom, gente? Isso é importante. São dicas gramaticais para a gente não errar numa redação, no e-mail, no WhatsApp, numa postagem no Facebook, no Instagram. Tá bom? Resumindo, hoje, pessoal, nós vimos a diferença do uso do meia e do meio. Tá bom? E o uso correto do eu, do me e alguns cuidados com o gerundismo. Isso está também no teu livro, tá certo? E no próximo conteúdo, galera, vamos falar sobre oratória, a arte de falar e a arte de perder o medo de falar em público também. Então, estou com muita expectativa para essa próxima aula, gente, que é muito importante saber falar em público, galera. Vai ter muitas dicas importantes para vocês aqui, para como falar em público, tá bom? O último aviso, o pessoal do CRA vai encaminhar esse vídeo lá no grupo, gente, lá no grupo, tá certo? Da nossa sala, vai enviar esse vídeo e ao mesmo tempo vai enviar um exercício. Gente, está muito fácil, agora você faz pelo próprio celular, é um formulário que você vai clicar no link, vai abrir um formulário, responde ali digitando no celular, como estivesse enviando uma mensagem, e aí envia a resposta, e aí, show de bola, gente, tá bom? Diante disso, a gente vai marcar presença, computar presença e frequência para você aqui, tá certo, galera? Então, um forte abraço, já aguardo vocês no nosso próximo conteúdo online, nosso próximo encontro. Então, um forte abraço, galera, fique com Deus, valeu!